nesse instante, fala com o Senhor e ore por ele. Interceda pelo seu irmão, para que ele possa, nesse instante, ouvir a voz de Deus. Pai, nós clamamos, ó Pai. Tu és o Deus poderoso, que criou todas as coisas, nos criou, nos fez, nos olha agora, Deus, nesse momento, nesse instante. E nós queremos aqui, ó Senhor, que domina sobre todas as coisas, que enche todas as coisas, e que está nesse lugar com o Teu Santo Espírito. Nós clamamos que agora o Teu Espírito Santo venha falar de forma poderosa aos nossos corações, trazendo transformação, ó Deus, porque é isso que a Tua palavra faz, nos tornando um pouquinho mais semelhante ao Teu Filho amado, que esse é o Teu propósito. Então vem, ó amado Espírito Santo, e revela a cada coração, nessa noite, um pouquinho mais de quem Tu és, um pouquinho mais, ó Deus, da Tua grandeza. Revela, Senhor, os Teus mistérios profundos, ó Pai, aos nossos corações, ao coração desses Teus filhos, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, nesse instante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Nós estamos aí numa série de palavras, né? Falando um pouquinho sobre aquele tempo em que Jesus ressuscitou e ficou sobre a face da terra, direcionando, realinhando seus discípulos, dando orientação, né? E eu quero continuar a falar sobre esse assunto, vamos ainda falar alguns domingos sobre esse assunto, e uma continuidade praticamente daquilo que a pastora Flávia falou na semana passada. Eu queria destacar aqui 2 pontos assim muito importantes que eu vejo, né, nesse tempo que Jesus esteve depois da ressurreição juntamente com os discípulos, e que nos leva, e eu acho isso muito importante, a 2 pontos assim essenciais para a nossa vida com Cristo. Nós nos conhecermos um pouquinho mais. Nós precisamos saber um pouquinho, queridos, como é que nós funcionamos. Nós às vezes temos dificuldade de entender as coisas porque nós não sabemos como funciona a nossa alma. E nós precisamos conhecer um pouquinho mais de nós mesmos, como nós funcionamos, como Deus nos fez. Então nós vamos entender algumas coisas ali que, lendo a palavra de Deus, você vai percebendo nos discípulos. E que não é diferente conosco, porque a tendência do ser humano é agir sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. Nós temos algumas tendências, algumas linhas de atitudes, de maneira de ser, que é igualzinho para todo mundo. Então, esse ponto. E outro ponto, como Jesus nos trata. Como Jesus trata essas nossas tantas dificuldades. Queridos, nós olhando como Jesus viveu na terra, como Jesus agiu, como Ele falava, nós podemos conhecer quem é Deus. A própria palavra de Deus diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Então nós olhando para Jesus, para a forma como Ele age, o que Ele fez, como Ele viveu, nós podemos conhecer um pouquinho mais de quem é Deus. Eu tenho feito isso nos últimos meses, tenho me dedicado bastante a estudar os evangelhos, as atitudes de Jesus em relação aos discípulos, em todas as coisas, como Jesus agia, como Jesus falava, como Ele pensava. Estou lendo livros nesse sentido também, porque conforme eu conheço um pouquinho mais de Jesus, vai me sendo revelado o Pai. E ao Pai, eu quero conhecer o Pai. Eu quero conhecer aquele que me fez, queridos. Aquele que pegou cada átomo e cada molécula de todos os minerais que existem no meu corpo, e todas as substâncias que existem no meu corpo, e me fez. Eu quero conhecê-lo. Como nós cantamos aqui, eu quero um dia olhar para a face daquele que me fez, que me criou. Eu quero conhecer Ele já, agora, um dia plenamente, mas o máximo possível hoje. Então hoje, eu não coloquei um título nessa palavra, eu queria que você colocasse depois o que você quisesse. Certo? Então você coloca depois. Eu queria falar primeiro dessa nossa tendência, que é igualzinha aos discípulos, e depois como Jesus nos vê. Vou ler duas passagens e eu queria que você
realmente prestasse bastante atenção. Primeiro, vamos ler em Mateus 16, 21. Abra conosco lá, estou lendo na NVT. Mateus 16, 21. Quando acharam, diga amém. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Eu queria dar uma analisada com você primeiro, nessa dificuldade que os discípulos tiveram de perceber o que estava acontecendo. Você percebe aqui uma dificuldade enorme dos discípulos entenderem tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Amados, eles estavam vivendo dos pontos de inflexão mais importantes da história da humanidade. E eles não perceberam isso. Não entenderam nada. Não entenderam o que estava acontecendo. Você percebe aqui Jesus, nesses versículos, dizendo que a partir daquele momento, ele já tinha falado muitas vezes, mas a partir daquele momento, Jesus começa a falar claramente com os discípulos. Olha, isso já estava perto da morte dele, e ele começou a falar claramente, olha, eu vou para Jerusalém, eles vão me prender, vão me açoitar e vão me matar. E eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele falou isso claramente para os discípulos. Mas os discípulos entenderam? Não entenderam. Não entenderam nada. Não perceberam o que estava acontecendo. Pelo contrário, vai lá o Senhor Pedro, logo depois que Jesus fala isso, chama Jesus do lado no cantinho e dá uma bronca em Jesus. Pedro dá uma bronca em Jesus. Já pensou, queridos, você dando uma bronca em Deus? Já deu uma bronca em Deus? Já reclamou com Deus? Já. Mas Deus, por que o Senhor não fez isso? Quantos já falaram assim? O Senhor não quer que eu seja feliz. Não faz as coisas do jeito que eu queria, que eu pedi. Eu pedi tanto, Senhor, eu pedi tanto. E o Senhor não fez. E Pedro vai lá dar uma bronca em Jesus. Jesus fala o que para ele? Arreda de mim, Satanás. Você pensa como os homens. Você não está cogitando das coisas de Deus. Nós temos uma dificuldade de enxergarmos, queridos, a realidade que está ao nosso redor quando nós temos outra expectativa, quando temos as nossas expectativas. Os discípulos de Jesus, eles tinham uma expectativa em relação a Jesus, que ele era o Messias. Qual era a expectativa dele? Ele era o Messias. Ele era o Messias? Era ou não era? Jesus é o Messias? Quem está aqui, diga amém. Então diga assim, ele era o Messias? Era. Eles tinham expectativa que Jesus ia reinar sobre Israel, e a partir de Israel reinar sobre todo mundo. Era uma expectativa correta? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas no tempo certo? No tempo errado. A palavra de Deus fala em todo o Antigo Testamento do rei que viria, o Messias, vindo da linhagem de Davi, e tudo o que ia acontecer, e ele seria o rei que reinaria a partir de Israel, o mundo todo, e todas as nações iriam se prostrar lá diante desse rei. Mas Deus tinha os seus planos muito maiores do que o plano simplesmente de um rei físico em Israel, que ia libertar Israel das mãos dos romanos, porque eles estavam subordinados aos romanos, e os romanos os castigavam, exigiam muitos impostos. Então a expectativa deles era o quê? Que o Messias viria, e eles ficaram muito felizes
quando descobriram, é no nosso tempo, o Messias veio, é Jesus, e olha só os milagres que ele faz, ninguém faria isso que ele faz, se não fosse o Messias. Então Israel e aquelas pessoas que criam, começaram a ficar todos esperançosos, porque, afinal de contas, eles estariam agora livres dos romanos, e seriam uma nação exaltada sobre toda a terra, e todos os povos iriam e se prostrariam diante do rei de Israel para adorá-lo. Mas Jesus fala tudo isso para eles, eles escutam, mas não ouvem. Já aconteceu isso com você, com seu esposo, mulher? Você fala para ele, ele escuta, fala, tá bom, mas não ouviu nada. Já aconteceu? Já, né? Lá em casa acontece sempre, né? Porque o olhar da pessoa está no outro lugar. Você está falando com ela, mas a cabeça dela está em Marte, Júpiter, sei lá onde, né, amor? Está longe, pensando em outras coisas. Então, muitas vezes tem que chegar e falar assim: Vicente, agora eu vou falar um negócio para você, presta atenção, olha os meus olhos. Aí traz ele de volta daquele sonho dele, que ele está pensando lá naquele grande peixe que ele pegou, que ele fisgou. Eu sei seu sonho. Aí então, estou aqui. Então, agora fala. Está desconectado. E os discípulos, por essa expectativa errada, estavam desconectados da realidade que Jesus estava falando. Olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer. E eles não acreditaram. Nós, quando olhamos isso, nós começamos a ficar, nós falamos assim, nós nos colocamos no lugar de Jesus, né? E falamos assim, mas que discípulos incrédulos. Jesus falou tão claramente para eles, e eles não acreditaram, não viram. Só que na verdade, querido, é o oposto. Nós estamos sempre na posição dos discípulos, talvez, quem sabe, de Judas. Nós não estamos na posição de Jesus. Quantas vezes o Senhor tem falado para você: vai para cá, é isso, é aquilo, mas você, com o seu foco nas suas urgências, nas suas vontades, na bênção que você quer, que muitas vezes é legítimo a sua bênção, aquilo que você está pedindo, que você está clamando, mas não é urgente para Deus. Deus tem outros planos, e nós ficamos às vezes focados na bênção que nós queremos para o nosso filho, para a nossa família, a financeira e tantas outras bênçãos que nós desejamos e que são legítimas, mas que não é urgência de Deus. Ele tem outros planos. Às vezes Ele quer que você passe um tempinho no deserto, para você aprender a profundidade de Deus. Então o que acontece é que nós ficamos com as expectativas dessas coisas, nessas bênçãos que nós desejamos, como os discípulos, que às vezes nem é errada, e nós deixamos, queridos, estamos deixando grandes acontecimentos no reino de Deus passar e nós não estamos vendo. Nós cantamos aqui, eu quero fazer parte disso, eu quero ser esse que vai fazer parte desse grande mover de Deus nos últimos tempos, mas nós estamos às vezes com expectativas erradas. Ora, quando nós temos expectativas erradas, o que acontece? Frustração e decepção. Já se decepcionou com Deus? Já ou não? Eu já, um monte de vezes. Você nunca se decepcionou com Deus? Mentiroso. Já me decepcionei um monte de vezes, porque a minha expectativa estava em algo que Deus não queria para mim, pelo menos não naquele tempo. Então você se decepciona, porque você está desalinhado com a vontade de Deus, com os planos de Deus, com aquilo que Ele quer. Então, expectativas erradas, frustração e decepção. Se você espera algo que Deus não está querendo te dar, você vai se frustrar e se
decepcionar. Os discípulos estavam tão convictos sobre as ações do Messias, queria resolver os seus problemas mais urgentes e preocupações mais importantes, segundo a sua ótica, a ótica dos discípulos, que não conseguiram ouvir aquilo que Jesus dizia sobre os seus próprios planos, sobre a sua morte e ressurreição. Eles não ouviram. E muitas vezes nós estamos agindo assim também, nós temos essa tendência. É isso que eu quero que você pare e medite no seu coração. Nós temos a tendência de focar naquilo que nós queremos e que nós desejamos. Aquilo que é um pouquinho contrário à nossa vontade, nós deixamos de lado. E nós não queremos passar pelo deserto, nós não queremos passar pelas dificuldades, nós queremos as coisas fáceis, nós gostamos das coisas fáceis, das bênçãos. E era isso que acontecia com os discípulos. Então, nós vemos ali os discípulos, depois da morte de Jesus, como é que eles estavam? Arrasados, acabados, frustrados, deprimidos. Por quê? Porque não aconteceu nada daquilo que eles esperavam. A partir daquele momento eles começaram, então, todas as esperanças foram embora. Então ele não era o Messias. Porque olha, o Messias nunca ia morrer desse jeito, humilhado numa cruz. Então ele não era o Messias e acabou-se toda a esperança. Decepcionados, acabados, sem expectativas, frustrados, voltam novamente às suas vidas antigas. E eu conheço muita gente, queridos, que porque Deus não fez aquilo que Ele esperava que fosse feito, abandonou os caminhos do Senhor. Mas Deus tem seus planos. Eu sinto muito dizer para você, mas Deus não está aqui para fazer a sua vontade, nem a minha. A sua vontade. Deus pode te dar grandes presentes, maravilhosos, e muitas vezes Ele nos dá coisas que nós realmente queremos, e que nós pedimos, que nós ansiamos, e Ele vai nos dar muito mais até do que nós pedimos e nós queremos. Mas a preocupação primeira de Deus é você na eternidade. Então tudo aquilo que Ele pode me dar e fazer em minha vida, e que vai me levar a uma vida para a eternidade, Ele vai fazer. E vai me dar muito mais do que aquilo que eu pedi, que eu clamei ao Senhor, e da forma dEle. Às vezes nós esperamos a nossa forma, da nossa maneira, mas Deus tem a maneira dEle agir, a maneira dEle fazer, e sempre a maneira dEle vai nos levar para mais perto dEle, queridos. Pensa nas suas dificuldades que você tem passado, você já passou, e que você tem passado. O Senhor está agindo na sua vida. Se você tem buscado ser obediente a Deus, Ele está agindo na sua vida para que você cresça, amadureça. Está passando por um deserto? Curta o deserto na presença de Deus, porque Ele nunca te abandona, Ele nunca nos abandona. Aquele que nos fez, aquele que nos criou, está sempre do nosso lado, sempre conosco. Nunca Ele nos abandona. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e começar a perceber que nós, queridos, temos anseios, desejos em nosso coração, que nós queremos satisfazer. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver que as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que nós achamos muitas vezes que nós queremos, e você pensa assim: se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Se eu conseguir passar por isso, eu vou ser feliz. Na verdade, aquilo que nós falamos há um tempinho atrás aqui, isso não é nada mais do que um anseio, do que uma sede do próprio Deus, de voltar a viver aquela conexão com Deus que Adão tinha e nós perdemos por culpa de Adão. Sabe, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver, nós temos esses anseios, esses desejos, nós temos expectativas,
Mas nós precisamos alinhar essas expectativas, esses anseios, esse desejo da nossa alma, que é natural, essa sede, essa fome, a vontade do Todo-Poderoso que nos fez, que nos criou. Você entende isso? Ele te fez, queridos. Deus planejou você antes de seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, qualquer um pensar de existir. Deus já tinha planejado você. E Ele fez você. Ele me fez. E as coisas que eu passei e que eu passo hoje, que eu vou passar, todas elas precisam servir para que eu cresça e esteja mais perto do Senhor. E então essa é a minha expectativa. Alinhe então as suas expectativas, queridos. Alinhe as suas expectativas, alinhe os seus sonhos a esse sonho de Deus. Todo esse anseio, esse desejo que existe dentro de você, de querer sempre algo a mais, alinhe isso com o desejo e com o sonho de Deus e ter você com Ele. Porque o plano eterno de Deus, o propósito eterno de Deus é exatamente esse: Deus morar conosco, nós morarmos com Deus e participarmos da glória dEle eternamente. Então vamos alinhar essas expectativas à vontade de Deus, ao plano de Deus, e nós não ficaremos frustrados como esses discípulos ficaram. Nessa frustração dos discípulos, nós vemos lá em João 21, capítulo 1, versículo 6. Nos diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso você tem peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estavam. Aí outra questão: nós temos todas essas dificuldades, queridos. Nós somos tão atraídos às coisas daqui, aos sentimentos daqui, à nossa vida aqui, e temos um monte de dificuldades, um monte de limitações, mas o Senhor é misericordioso. Olha como Ele agiu com os discípulos. Olha como Ele agiu. Pense em você. Você tem um monte de limitação. Você olha para dentro de você e não vê um monte de limitação? Vê ou não vê? Um monte de erros. Eu não consigo avançar além disso. Eu não consigo ir além. E era a mesma coisa com os discípulos. Dá uma olhada para aqueles discípulos. Todos eles. Queridos, se fosse eu para escolher, eu nunca escolheria nenhum deles. Nunca. Pela forma deles agirem, pelo quem eles eram, eu nunca escolheria. Agora, olhando para nós, do jeito que nós éramos, do jeito que nós somos, tinha alguma coisa em nós para Deus nos escolher, queridos? Nós tínhamos assim alguma coisa especial? Não, eu fui escolhido porque afinal de contas eu sou assim, eu sou legal, eu sou obediente. Tínhamos alguma coisa para o Senhor nos escolher? Tinha alguma coisa em nós para Ele escolher aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João? Queridos, até o último momento, depois de 3 anos junto com Jesus, nos últimos momentos para Jesus ser crucificado, eles estavam brigando entre eles para saber, porque cada um queria ser maior que o outro, para saber quem era o maior entre eles. Jesus teve que dar uma lição de moral tremenda neles, lavando os pés dos discípulos. Eles ficavam brigando, porque eu vou sentar à direita, não, até a mãe de João e Tiago foi lá e pediu para Jesus. Acho que era uma mãe meio dominadora, né? Meio controladora, não acha?
O pai não fez nada, mas a mãe, Senhor, permita que os meus 2 filhos sentem do seu lado, um à direita e à esquerda, quando o Senhor reinar sobre todo Israel. Então estavam eles preocupados em uma alta posição. Pedro se julgava o grande, ele era o líder, tomava frente, ele era realmente um líder. João e Tiago começaram a olhar aquilo e falaram: não, eu não vou ficar para atrás deles. Eu quero estar bem pertinho de Jesus. Eu quero ser o ministro da fazenda, e o meu irmão vai ser o ministro da economia, e o outro vai ser... E ficava já colocando lá. Eu sou o ministro da Casa Civil, você... Eu quero estar pertinho do rei. Eu quero ser importante nesse reino. E Jesus teve que lidar com essas coisas. Depois de 3 anos, Jesus ensinando sobre humildade, sobre tantas coisas. E nada. Eu tinha desistido. Você não tinha? Eu não tinha. Eu teria desistido, queridos. Mas Jesus olha para nós, para mim, para você, e Ele vê muito além desse ser desprezível que nós somos, desse egoísmo, desse egocentrismo, de um querer ser maior que o outro, ser mais importante, desse ser que nós somos, que falaram mal de mim, fulano, o pastor nem olhou na minha cara. Esse ser cheio de picuinha que muitos de nós somos, cheio de não me toques, não me reles. Esse Deus olha para nós, como olhava para Pedro, Tiago, João, Judas e todos os outros, com muito amor eterno no coração. E Ele vê quem nós seremos pela ação do Espírito Santo em nós, porque nós estamos sendo transformados dia após dia. Se nós estamos ouvindo a palavra e deixando o Espírito Santo agir em nós, nós estamos sendo transformados dia após dia à semelhança de Jesus. E Ele vê isso, Ele enxerga isso. Ele olha para nós e nos vê já com o corpo glorificado, tudo pela graça dEle, não pelo que nós somos, porque nós, realmente, na verdade, nós não somos nada. E nós percebemos aqui, queridos, que Jesus olha para os seus discípulos, e depois da ressurreição, que eles estão ainda com muita dificuldade de entender o que estava acontecendo, estão com muita dificuldade de entender o que aconteceu. Jesus falou que ia ressuscitar no 3º dia, e ainda eles não criam, e tinham dificuldade de entender o que estava acontecendo. Poxa, eles viram Jesus curando os enfermos, cegos, na hora assim, visível, e eles tinham dificuldade de crer que Jesus ressuscitaria. Aí Jesus então começa a trabalhar durante esses 40 dias com eles, e começa a se aproximar deles, e tem várias aparições de Jesus para eles. E nós vemos que cada aparição, cada manifestação de Jesus ressurreto, não era assim algo aleatório. Jesus se manifestava a eles de uma forma específica, de acordo com o que cada um precisava para serem curados em seu coração, e para crerem, e para perceberem a realidade espiritual que eles estavam vivendo. Então Deus, o nosso Deus, mostrado em Jesus, é um Deus pessoal, queridos. O grande problema da igreja, o grande problema nosso, é que nós olhamos para Deus e não conseguimos perceber Deus como um Deus pessoal, real e pessoal. Nós olhamos para Deus, a maioria de nós, e vemos um Deus que está longe. Quando você dobra o seu joelho para orar, parece que está orando para um Deus que está lá na outra galáxia, e impessoal.
Não, queridos. Se tem alguém que conhece todos os seus sentimentos, suas emoções, seus dilemas interiores, que você nunca contou para ninguém, aquilo que você passou, seus segredos, seus mistérios, que você nunca falou para ninguém, é Ele. Seus maus pensamentos, seus desejos pecaminosos, tudo está nu diante do Senhor. Ele percebe você do jeitinho que você é, total, completo, nu. E mesmo assim Ele aceita você, Ele me aceita, Ele me ama e me quer, me deseja ardentemente, não importa todos os meus erros e defeitos, Ele me aceita, me ama e me quer de forma ardente em seu coração. Nós percebemos aqui, Jesus apareceu lá para os discípulos, a caminho de Emaús, e Jesus começa a ensiná-los no meio do caminho. Depois na mesa, no partir do pão, Ele se revela a eles, e eles o reconhecem. Aqueles dois discípulos estavam precisando exatamente disso. Estavam acabados, derrubados, deprimidos. Ele aparece também para Tomé. Ele tinha aparecido para os discípulos e eles falaram, ele falou: eu não creio, impossível. E Jesus tinha falado que ia ressuscitar. Não, eu não creio, só se eu tocar a mão nas suas chagas, nas suas feridas, da sua mão, do seu pé, do seu lado, e aí eu vou crer. E o que Jesus faz, queridos? Aparece na hora que Ele está lá junto com os discípulos e diz: toca aqui, pode vir. Jesus não se ofendeu, pelo amor de Deus, esse Tomé. E aí ficou essa questão da incredulidade, né? Incrédulo igual Tomé. E todos nós somos mais ou menos assim. Nós só cremos se nós vermos, mas é o oposto. Mas Jesus não está preocupado com a dificuldade de Tomé em crer. Ele simplesmente vai lá e se manifesta: vem cá. E esses versículos que nós lemos aqui agora nos fala da passagem onde Jesus se apresenta novamente para os seus discípulos para curá-los, para eles fazerem um chamado. Então eles estavam pescando, depois, desse tempo todo, Jesus já tinha aparecido para eles. O que eles vão fazer? Não sei o que fazer. E agora? Vou pescar. Então, Pedro vai pescar, os discípulos vão com ele. Eles estão pescando no mar, pescam a noite inteira e não pegam um peixe sequer. Aí provavelmente, como nós fazemos, quando as coisas não dão certo, porque quando está tudo dando certo, queridos, os peixes estão vindo, está tudo maravilha. Mas os peixes param de vir, puxa vida, a noite inteira, esse trabalho todo, nesse vento frio, e nada de peixe. Provavelmente alguns deles começaram a reclamar, como nós fazemos quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Começamos a reclamar: puxa vida, o nosso plano era esse, mas não deu certo. E nenhum peixe, nada. Mas precisa acontecer esses momentos de deserto e que as coisas não acontecem como você precisa, como você quer, para que o milagre aconteça depois. Então Jesus se apresenta na praia e pergunta para eles: tem algum peixe aí? Pegaram algum peixe? Eles falam: não, pegamos nada. Aí Jesus fala: lança a rede do lado direito do barco e vocês vão achar peixe. Eles fazem isso e a rede vem cheia de peixes. Eles se assustam e João fala: é o Senhor. E Pedro imediatamente, aquele Pedrão sanguíneo, coloca lá uma parte da roupa, pula no mar e vai nadando até a praia. Não conseguiu esperar, de tão ansioso, porque ele queria ver mais uma vez o Mestre.
E nós vemos ali então, queridos, Jesus preparando todo um cenário. Olha como Jesus se preocupa, os detalhes. Jesus preparou todo um cenário novamente para fazer para eles novamente um chamado. Como que Jesus chamou Pedro, Tiago e João? Na beira do mar. Eles estavam pescando, não tinham pegado nada a noite toda. E Jesus fala para ele: Pedro, vai mais ao fundo e lança a rede que você vai pescar. Ele fala: mas nós não pegamos nada, mas já que o Senhor está falando sobre a tua palavra, então eu vou. Para honrar você, sobre a tua palavra eu vou. Foi e pegaram muitos peixes. E Pedro então, a partir daquele momento, crê que ele é o Messias e começa a segui-lo. E Jesus chama ele e fala: vem. Ele, Pedro, Tiago e João, e fala: vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Agora vocês vão ter uma função muito mais importante: pescar homens. E seguem Jesus. Jesus nesse momento então prepara novamente todo um cenário. Jesus não precisava disso, queridos, mas ele se preocupa com detalhes. E muitas vezes, provavelmente, ele está preparando cenários. As coisas não estão acontecendo na sua vida que talvez você quisesse que acontecesse do jeito que você quisesse, mas ele está preparando todo um cenário para trabalhar no seu coração e trazer a cura. Então ele, nesse momento, ele senta lá em volta à fogueira. Já tinha um peixe lá, que Jesus milagrosamente, eu creio, colocou lá no fogo. Chegam lá, já tem um peixe na brasa. Eles sentam ao redor daquela fogueira e começam a comer. E aí nós vemos, né, nessa situação e em tantas outras situações, que esse negócio, queridos, de nós crentes nos assentarmos ao redor da mesa para conversar e comer, é dos céus. É ou não é? Quem gosta? Você gosta? Sentar, volta da mesa, põe lá um salgadinho, ou faz lá um churrasquinho, convida os irmãos. Isso é divino. Isso é dos céus. Nós precisamos fazer mais vezes isso. Faz isso, convida os seus irmãos. Vamos lá, vamos fazer uma comunhão aqui, vamos comer alguma coisa, vamos conversar sobre Jesus. Quantas situações nós vemos isso? E nós vemos que lá no céu nós temos um banquete. Vamos comer. E servidos por quem? Quem vai nos servir? O próprio Senhor vai nos servir. Então esse negócio realmente é dos céus. Vamos comer junto com os irmãos. E lá então Jesus chama Pedro de lado, fala: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. E de novo: Pedro, você então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? E Pedro se entristece e fala assim: Jesus sabe todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração, o meu interior, os meus sentimentos, a minha vida. O Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor sabe como eu te amo. O que Jesus está fazendo ali com Pedro, que era o líder deles, queridos, que se tornou um grande líder? O que ele estava fazendo? Criando uma situação onde o coração de Pedro pudesse ser curado, porque Pedro traiu Jesus. Pedro disse assim: não, Senhor, eu amo você de uma forma um pouquinho antes, 3 dias antes, eu amo você de uma forma que eu morreria junto com você. Jesus falou: não, isso não vai acontecer, Pedro, pelo contrário, você vai me negar. E agora Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, você me ama com um amor sacrificial, daquele jeito que você falou? Não, Senhor, eu te amo com outro amor. Com amor ágape eu não te amo, eu te amo com amor filhos, com amor de amigo. E 3 vezes Jesus está fazendo o quê? Curando o coração de Pedro. Aí quando Pedro admite que o amor dele não é esse amor ágape sacrificial, porque ele disse que era, e agora está realmente não sou. Porque muitas vezes nós somos assim, queridos. Nós nos achamos tops da galáxias, porque o Espírito Santo fala comigo, porque eu sei. Eu já vi tanto crente assim, e eu já fui assim, porque eu sei.
Não, eu sei, é isso, isso, isso. Eu sou bem analítico, analiso muitas coisas, então eu achava sempre que eu tinha razão. Às vezes nem pedi opinião para os outros. Hoje eu sei que eu não tenho razão. Eu preciso ouvir os outros para complementar aquela verdade que está no meu coração. Eu preciso de você. Eu preciso de vocês. Vocês precisam dos outros. Ninguém aqui é dono da verdade. Ah, mas o Espírito Santo fala comigo. Fala comigo, fala com você, com você, com você, com você, com você. Fala com todos. E Ele não fala só comigo. Ele não vai revelar toda a verdade para mim, queridos. Eu sou líder desse povo aqui, dessa igreja. E o Senhor não vai revelar toda a verdade para mim. Sabe por quê? Toda a direção para mim, tudo para mim, somente para mim. Sabe por quê? Porque se fosse assim, nós nos orgulharíamos e cresceríamos em nosso orgulho e nós cairíamos. Eu preciso de outros que venham falar para mim: não, olha, isso está confirmado, aquilo que você está sentindo no seu coração é isso mesmo. E eu fico muito atento e presto muita atenção no que estão falando para mim, porque eu estou vendo muitas vezes num foco e é aquilo mesmo, mas falta um monte de outras vertentes para ajudar, para complementar aquela verdade, aquela visão e aquela direção. Não sou só eu, somos nós. Nós precisamos um do outro. O Espírito Santo não fala individualmente com alguém simplesmente a verdade toda e completa. Não fala. Se alguém pensa assim, está totalmente errado. Então Jesus trabalha o coração de Pedro, que antes era orgulhoso e achava que sabia tudo, que vem lá então, trabalha o coração de Pedro e fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. E diz ainda, acrescenta para ele: olha, quando você era mais novo, você fazia o que queria, mas quando você for mais velho, vão te levar para onde você não quer ir. Significando, falando do significado, de como ele iria morrer, glorificando ao Senhor, morrendo como Jesus, crucificado e de ponta cabeça. Aí então ele diz: lá futuramente você vai me amar com esse amor, o amor sacrificial. Você vai viver isso. Então o Senhor olha para nós. O que eu quero dizer é que olha para você, todas as suas limitações. Pense em você. Todos os seus defeitos, limitações, todos nós temos. Você consegue aí listar pelo menos umas 10, 15, 20? Eu pensando aqui, eu consigo umas 50 em um minuto. Somos falhos, queridos, muito falhos. Aí Deus olha para todas essas nossas falhas e Ele vai criar situações. Ele vai criar um ambiente para que você seja curado. Colocar pessoas na sua vida. Ele vai colocar pessoas na sua vida que te confronte. Jesus confrontou Pedro, querido, de uma forma dura naquele momento. Dá dó de Pedro. Você não sente dó de Pedro na hora que ele... O próprio Jesus, queridos. É verdade que você me ama mesmo, Pedro? Com amor sacrificial? Não, Senhor. Não te amo, Senhor. E aí, Pedro, você me ama mesmo, como você me disse? Parece cruel, né? Parece cruel. Mas Jesus estava curando o coração de Pedro, dando oportunidade para ele reconhecer o nível em que ele estava, para depois ele alcançar um nível muito superior. Jesus confrontou duramente Pedro naquele momento. Mas nós não gostamos de ser confrontados, amém? Gostamos de ser confrontados? Não. Nós ficamos bravos às vezes. Mas quem é ele para falar isso para mim? Não é? Nós não gostamos de ser confrontados. Ficamos irados, bravos. Mas como? O orgulho. Ele não tem direito de fazer isso. Ela não tem direito de fazer isso. Quem ele pensa que é? A humildade não existe, né? Porque a partir do momento que você pensa que você tem algum direito, o orgulho está lá em cima. Porque a humildade, alguém já definiu, a humildade, se não me engano, John Piper, que fala assim: é você pensar que você não tem direito algum,
Eu não tenho direito de exigir nada de você. Quando você pensa assim, você está num estado de humildade. Mas quando nós olhamos para o outro e achamos que o outro deve para nós, deve alguma resposta, deve alguma coisa, deve um cumprimento, deve nos tratar bem, deve nos honrar, a humildade está muito longe de nós. Ninguém deve nada para nós, somos nós que devemos para os outros. Isso é humildade. Mas Jesus preparou todo esse ambiente para trabalhar Pedro, para curar o coração de Pedro. Confronta Pedro duramente. Então deixa o Senhor te confrontar para que você seja curado. Agora, sabe alguns lugares que você é mais confrontado para que você seja curado? Um deles, você sabe onde que é? A igreja. Olha quantos irmãos do seu lado cheios de um monte de defeito. Você pode olhar para os outros aí e você vê um monte de defeito em todo mundo, não é? Você pode fazer uma listinha dos defeitos dos outros. Facilmente nós achamos defeitos dos outros, não é? Agora esse irmão cheio de defeito que está do seu lado, às vezes, que Deus colocou na sua vida, é justamente alguém que Deus colocou para confrontar você com o seu grande orgulho de achar que é alguém. Porque enquanto nós achamos que somos alguém, como Pedro, Deus não pode fazer nada. Mas a partir do momento que nós assumimos a nossa insignificância diante do grande Deus, diante dos outros, Deus fala assim: cuida das minhas ovelhas, vai viver a minha obra, vai fazer aquilo que eu tenho para você, vai viver o grande plano do Deus eterno para a humanidade, cuida das minhas ovelhas. Mas só nesse momento, quando o nosso orgulho é confrontado. E esse irmão, tem muita gente que fala assim, eu já ouvi muito isso: eu fui muito machucado na igreja. Onde nós não somos machucados, queridos? Onde nós não somos? E na igreja é o melhor lugar para você estar, para essa pessoa cheia de defeito, confrontar o seu orgulho, confrontar quem você é, para que você seja abençoado. Não foi fácil para Pedro ouvir aquilo, não é fácil para nós ouvirmos muitas coisas que nós ouvimos, mas o Senhor quer nos confrontar para que nós possamos melhorar e vivemos o plano eterno dele. Cuida das minhas ovelhas. Afinal de contas, o que de melhor nós podemos fazer nessa terra do que cuidar do grande plano de Deus, cuidar das pessoas para que elas possam herdar a eternidade? O que de melhor nós podemos fazer nessa terra, queridos? Nada. Eu quero fazer parte desse grande plano. Agora o Senhor olha para os seus pecados, para as suas dúvidas, suas limitações, suas ambições, tudo, e prepara tudo para tratar você. Aceita isso. Aquilo que está acontecendo na sua vida, seja o que for, Deus está no controle ou não está no controle? Você tem que admitir agora, está ou não está? Deus está no controle da sua vida, queridos? Você crê que Ele é soberano sobre todas as coisas e vê cada detalhe da sua vida e está controlando isso? Se nós admitimos isso, e se isso é verdade, como a palavra de Deus diz que Ele está no controle de todas as coisas, em especial da vida daquele que neles creem, o que nós estamos reclamando muitas vezes? Esse Deus maravilhoso que nos aceita do jeitinho que nós somos, está olhando todas as nossas limitações e está trabalhando em nós. E como é bom ser trabalhado por Jesus, não é? É maravilhoso, não é? Eu sei que é. Ele nos aceita como nós somos, queridos, mas nos confronta e nos trata para que não permanecemos do mesmo jeito. Esse negócio, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, mas não quer que o pecador permaneça no pecado. Nós precisamos evoluir, precisamos crescer, amadurecer. E de forma particular trata todas as nossas criptonitas. Quantos já leram aquele livro, A Criptonita? Não lembro o nome do autor. Como é o nome do autor mesmo? John Bevere, ele mesmo. Muito bom, se você puder ler, leia.
Ele diz que todos nós temos como Superman uma criptonita em nossa vida, que mina as nossas forças, que tira as nossas energias, que assim acontece com o Super-Homem. Quantos conhecem o Superman? Já assistiram? Então ele é aquele homem todo poderoso, né? Tem visão de raio laser, pode voar, tem uma força descomunal, visão de raio-x, um super-homem. Mas quando chega perto dele com um pedacinho de uma pedra verde, acho que é verde, né? Que é lá de Krypton, do antigo planeta dele, ele perde todas as forças. Aquela pedra mina todas as forças dele. Ele diz que todos nós temos essa criptonita em nossa vida. E nós precisamos descobrir qual é essa criptonita, para que nós possamos nos afastar dela, possamos viver realmente como o homem que Deus planejou que nós fôssemos. Nós precisamos, queridos, deixar esse Deus maravilhoso que nos trata de forma pessoal. Ele me trata de forma pessoal e trata de mim de forma pessoal, mesmo que às vezes seja duro, mas é com muito amor. Percebo o amor de Deus trabalhando em mim. Eu olho para trás, queridos, e vejo quantas criptonitas tinham na minha vida. E eu fui devagarinho, vencendo uma, tirando outra. Aí você vai vendo que tem outras, mas todas elas se baseiam num ponto só, e nós precisamos prestar muita atenção nisso. Porque Deus quer que você cresça, você seja esse homem que Ele planejou que você fosse, e Ele trata de você de forma pessoal. Deus não é um Deus impessoal, Deus é um Deus pessoal, que conhece todas as suas lutas. E como ele olhava para Pedro, para todos eles, e trabalhou com eles de forma tão pessoal, criou ambientes, criou situações para tratar o coração deles, também Ele vai criar situações para tratar os nossos corações. Amém? Você quer isso? Diga amém. Eu desejo isso. Eu desejo ser tratado pelo Senhor. Eu desejo ser curado pelo Senhor, tudo aquilo que precisa ser curado. Eu desejo viver essa vida que Deus tem para mim. Ele ama você de uma forma muito especial. Ele não está olhando para os seus defeitos. Ele não está olhando para os seus pecados. Ele não está olhando para as suas limitações. Ele está olhando para você como um filho dele, que vai se desenvolver, que está se desenvolvendo e tem muito a oferecer para o reino. Tem muito a viver nesse grande e eterno plano dele. Amém? Você se sente assim? Amado por Deus, você é um ser pessoal, único, exclusivo, não tem ninguém igual a você em todo o universo. E Deus ama você do jeitinho que você é, quer transformar você cada vez mais à semelhança do Filho dele. Queria pedir para você colocar-se em pé. Nós somos esse homem, queridos, esse ser humano cheio de expectativas erradas, de sonhos desalinhados com os sonhos de Deus. Mas Ele está dizendo assim para você: eu quero trazer você para mim. Quero trabalhar você em todos os seus dilemas, seus problemas. É importante para mim, os seus dilemas, Ele está dizendo para você, os seus dilemas, as suas lutas, os seus problemas, as suas dúvidas são importantes para mim. Ele está dizendo para você. Não se envergonhe delas, porque Ele conhece tudo. E Ele está dizendo para você: eu estou com você para tratar tudo isso. Amém? Feche seus olhos. Sinta agora o amor de Deus por você. Sinta o quanto Ele te ama, quanto você é especial, único. Deus não descarta você porque você é único. Não tem ninguém semelhante a você. E o que Ele quer é que você tenha esse contato íntimo com Ele. Aceite que Deus está trabalhando em você e criando ambientes, criando situações, porque Ele te ama. Ele te ama.
Ele te quer, Ele te deseja, Ele quer você com Ele, queridos. Ele me quer com Ele. Então Ele está trabalhando dia a dia, constantemente em mim, em meu coração, colocando pessoas na minha vida, para que eu seja tratado de forma única, como eu preciso ser tratado. Está colocando na sua vida situações, pessoas, para tratar o seu coração. Mude as suas expectativas, olha para Jesus e veja o que Ele realmente quer de você. Na verdade, Ele quer você, do jeitinho que você é, Ele quer você. Fale com Ele. É um momento seu e do Espírito Santo agora. Sinta-se aceito pelo Senhor do jeito que você é. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça
é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Você precisa sentir o amor de Deus. E você precisa também, queridos, ser um instrumento do amor de Deus para outra pessoa. Porque como que nós vamos sentir-nos amados? Através de quem? Quem será o canal através do qual o nosso irmão vai sentir o amor de Deus? Você. Eu queria que pelo menos umas 10 pessoas você saísse e falasse de uma forma bem simples: você é especial para Deus. Dá um abraço bem forte nele, um abraço que Jesus daria nessa pessoa. Você vai dizer para ele e para ela: olha, você é alguém muito especial, único. Seja Jesus agora falando para essa pessoa. Fala para essa pessoa o que Jesus diria para ela. Você pode sair do seu lugar, faça isso. Dá um abraço. Faça com que ela se sinta uma pessoa amada, importante, única, especial. Um abraço bem forte, um abraço como o de Jesus. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando.